Tudo bem aí? Terminaram 2013 com Jesus? Amém. Começaram 2014 com Ele também? Amém. Então você está nadando na bênção, irmão. Graças a Deus. Está indo de braçada. Graças a Deus. Queridos, temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Talvez o nosso estado de ter chegado aqui fisicamente não seja o melhor, mas a palavra de Deus não depende disso, né? Nós colocamos no coração de estar ministrando uma palavra especial para a igreja no primeiro domingo do ano. Glória a Deus. Graças Algo que eu creio, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Talvez você vai, através dessa palavra, ter um discernimento Deus amado. até para encaixar todas as palavras que você vai ouvir durante esses 12 dias. Ela vai te dar uma amplitude, uma visão espiritual Graças a Deus. daquilo que Deus quer fazer na sua vida e da forma como Ele quer agir. Obrigado. Temos algumas pessoas visitantes conosco e nós vamos mencioná-las, mas já ficamos felizes pela presença de todos. Temos aqui também um pedido de oração. Nós vamos estar fazendo no final. No final nós vamos fazer uma oração especial por todos os presentes. Querido, Poderoso Jesus. abre a sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos e no versículo de número 37. Romanos, capítulo de número 8, versículo 37. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou precisar que os irmãos me ajudem nessa mensagem. Soberano Jesus. Deus, aleluia. Fiquem ligados, fiquem em intercessão. Deus maravilhoso. Romanos 8, 37, vamos ler a versão do Retro, revista e corrigida. Mas tá bom, acho que nem pro ensaio, mas vamos tentar. De novo. Mas Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. amém, já valeu pelo ensaio. Agora é um valendo, hein? 1, 2, 3. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Irmã, independente daquilo que eu for ministrar aqui nessa noite e no decorrer desta palavra, Deus maravilhoso. eu e você precisamos que esse versículo fique gravado na nossa alma. Ele tem uma dinâmica muito especial. Por quê? Essa palavra está dizendo que você e eu, ou seja, nós, somos mais do que vencedores. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tu és bom. Não está dizendo que nós seremos, mas está dizendo que nós somos. Se fôssemos conjugar Deus tremendo. Deus maravilhoso. na primeira pessoa, eu diria: eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Deus tremendo.
E eu quero caminhar junto com você e na dependência do Espírito para entender uma coisa muito importante. Na mente de Deus, e a palavra é a mente de Deus, na mente de Deus, você já é vencedor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças te damos, Jesus. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, esta verdade da palavra, Jesus, maravilhoso. e precisa se transformar em atitudes de fé. Grandioso. Na mente de Deus isso já está estabelecido. Isso então precisa ser recebido pela fé na minha mente e eu transformar esta fé em algo prático. Deus, maravilhoso. Eu preciso ter atitudes coerentes ou adequadas à verdade de que eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Poderoso Jesus. Você está tendo um vislumbre da onde que nós estamos apontando, para onde que nós vamos caminhar? Nós vamos entrar numa palavra aonde Deus está dizendo: você é vencedor. Então, você tem que trazer a sua atenção, a sua fé, o seu olhar espiritual para aquilo que a palavra vai trazer e colocar ela na sua vida para que ela seja uma realidade. Veja só, nós terminamos a nossa missão de 2013 e começamos 2014. Algumas pessoas felizes porque alcançaram seus objetivos, outras nem tanto. Talvez porque ficaram pelo caminho ou porque não tinham algo específico pelo que lutar. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Esta palavra vai nos mostrar como Deus espera que nós venhamos a agir diante de todas as situações da vida. Quer sejam situações onde a gente se sinta feliz, alegre, abençoado, quer sejam situações onde a gente se sinta triste, apertado, atingido, em dificuldade. Então esta palavra, ela vai nos servir tanto no momento que a gente estiver lá em cima, quanto nós estivermos embaixo. Já apertou o cinto aí? Está preparado? Está preparada? Eu acho melhor você pedir uma ajudinha extra para o Espírito Santo de Deus. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu quero ouvir a voz que sai do trono de Deus. Alcança a minha vida e me guia no caminho da vitória. Amém. Irmão, irmã, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, e para isso nós vamos voltar lá no versículo 28, é entender que Deus está agindo. Deus está trabalhando. Glória a Deus. A minha esperança, o nosso devocional de hoje foi que você pode ficar alegre com o seu futuro.
né? Que você pode ter alegria em relação ao seu futuro. Essa alegria advém de algo, e esse algo é que está aqui no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmão, irmã, a primeira coisa que eu e você precisamos entender e crer é que Deus está trabalhando, Ele está agindo, Ele está operando. Os seus braços não estão cruzados, os seus olhos não estão tapados, os seus ouvidos não estão surdos. Ele está agindo. Diz as Escrituras que não existe um outro Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe um outro Deus, nem se viu, nunca, jamais se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmão, irmã, você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. A minha fé, a sua fé, a minha esperança, a sua esperança tem que estar calcada, tem que estar baseada no fato de que Deus trabalha, de que Deus age, de que Ele intervém, que Ele muda o curso da história, Ele entra com providência, Ele faz milagre, Ele abre porta, Ele fecha a porta. Ele trabalha. Glória, honras a ti, Deus tremendo. Mas não apenas isso. Deus, tu és santo, maravilhoso. Além desse trabalhar geral, Deus, glória a Deus. Ele tem um trabalhar específico na vida de cada um de nós. Por quê? Tu és maravilhoso. Porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um objetivo, Ele tem um alvo. Grandioso é o teu nome, Jesus. Para nós agirmos como pessoas que são mais do que vencedoras, nós precisamos alinhar os nossos propósitos, os nossos objetivos com o propósito de Deus. Irmão, irmã, preste atenção nesta palavra, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além desse trabalhar geral de Deus, Deus tem um trabalhar específico, de acordo com um propósito. Quando Ele te chamou e você levantou a sua mão, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele estabeleceu um propósito para você, de transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Desde aquele dia que você levantou a sua mão para receber a Jesus, Deus está fazendo várias coisas, mas uma em especial. Ele está trabalhando para você ser mais parecido com Jesus. Por isso que em outra parte o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia da sua vinda.
Ele começou uma obra na sua vida, irmão, na sua vida, irmã, e Ele vai completar, Ele vai terminar. Qual é o propósito específico de Deus? Fazer de você uma mulher parecida com Jesus. Fazer de você um homem parecido com Jesus. Fazer com que nós sejamos verdadeiramente a semelhança de Jesus. Ele está trabalhando com esse objetivo. Para nós sermos mais do que vencedores, melhor, corrigindo a minha fala, para nós agirmos como pessoas que são mais do que vencedores, nós precisamos alinhar, estabelecer objetivos na nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa profissão, para a nossa área financeira, para o nosso sonho de vida, para o nosso ministério. Tudo o que nós fomos lutar, buscar, estabelecer, precisa estar debaixo desta proposta. Por quê? Porque Ele está trabalhando para que isso aconteça. Se você estabelece alguma coisa fora desse propósito, eu diria para você, como disse Gamaliel, cuidado para não estar lutando contra os aguilhões de Deus. Cuidado. Porque Ele estabeleceu um propósito para você ser a imagem e a semelhança de Jesus. Se você estabelecer um propósito contrário a esse, você pode estar lutando contra Deus, irmão. E aí a coisa fica complicada. Então, algumas pessoas acham que basta sentar no carro e deixar o motorista guiar, que não precisa fazer nada, deixa a vida me levar. Então elas não têm nada de intencional que elas buscam. Simplesmente elas vão vivendo como um dia após o outro. O que acontecer está bem acontecido. O que não acontecer também é porque Deus não queria que acontecesse. E vamos seguindo porque a vida é assim. Irmão, irmã, Deus te deu uma mente e uma capacidade de pensar, de avaliar, de escolher, de selecionar. Ele espera que eu e você selecionemos, escolhemos os mais nobres, os melhores objetivos para a nossa vida. Ele quer que você escolha o melhor objetivo para a sua vida. Ele te deu uma vida e uma capacidade de pensar, e você deve escolher um objetivo para a sua vida, para diversas áreas da sua vida, coerentes com o objetivo que Ele tem para você, que é fazer de você alguém à imagem e à semelhança de Jesus. Mas você precisa estabelecer esse objetivo, ser intencional. Deus te deu uma capacidade, não é para você deixar a onda te levar, é para você ser intencional. Olhe para algo, determine algo, escolha, selecione. Paulo fala assim, que estava orando pelos filipenses para que eles tivessem a capacidade de fazer as melhores escolhas. Muitas vezes, como diz o ditado, o bom é inimigo do melhor. Você fica só com o bom, mas Deus tem o melhor. Então eu e você precisamos aprender a escolher e selecionar os melhores objetivos. Para que nós venhamos a fazer isso, nós precisamos desta visão da palavra de Deus. Por isso o Provérbios vai dizer que o fazer planos pertence ao homem, mas a resposta vem do Senhor. E Tiago, que nós lemos,
4 vai dizer o que? Não diga, faremos isso ou aquilo, mas diga, se Deus quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, para você tomar a atitude de um crente vencedor, você precisa estabelecer objetivos na sua vida e lutar para que eles sejam concretizados. Objetivos no seu casamento, objetivos na sua família, objetivos no seu emprego, objetivos no seu ministério, objetivos na sua vida devocional. Nós temos aí um desafio, já tem 5 pessoas seguindo a irmã Doclair nesse objetivo, de ler a Bíblia toda durante esse ano. Este livrinho devocional está dando uma dica de como você faz isso. Lá tem uma quantidade de capítulos e versículos que você lê por dia, para que ao final de um ano você tenha lido a Bíblia inteira. Isso é um objetivo espiritual. Vai estar lutando por isso, vai estar buscando. Irmão, irmã, não tem como você demonstrar que é vencedor se você nem sabe por aquilo que você está lutando, ou quando você alcança, você nem sabe que chegou lá, porque você não colocou um objetivo claro. Deus tem um objetivo claro com você, é fazer de você a imagem e a semelhança de Jesus. Qual é o seu objetivo? Deus tremendo, Deus maravilhoso. Segunda coisa, para você tomar a atitude de alguém que é vencedor. Não, vou corrigir, que é alguém que é mais do que vencedor. Porque as Escrituras não dizem que esta pessoa é vencedor, diz que é mais do que vencedor. Aleluia, graças a Deus. Segunda coisa, esta pessoa, diz as Escrituras, ela lança mão dos recursos que Deus disponibilizou para ela. Deus eterno, tu és Senhor. As Escrituras, a partir do versículo 31 desse mesmo capítulo, vai dizer o quê? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Nós precisamos Glória a Deus. acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, ó, Deus está trabalhando. Depois ele diz, ele tem um propósito, que é fazer-nos a imagem e a semelhança de Jesus. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que alguém se levante contra esse propósito, ainda que obstáculos se levantem, Deus vai agir e vai nos dar e vai nos capacitar para sermos mais do que vencedores. É o que ele está dizendo, olha, ele nos dará todas as coisas necessárias para nós sermos vencedores. Não é que Deus estabeleceu uma meta, um propósito inatingível, inalcançável, que é só para você ficar olhando, não. Ele estabeleceu esse propósito e ele preparou recursos para você alcançar esse propósito. Graças a Deus. Sabe o que o apóstolo Pedro vai dizer? Tudo que nos diz respeito à vida e à piedade, ele tem nos dado. Deus maravilhoso. Ele tem dado a você tudo o que é necessário para você ter uma vida reta, santa e cheia da unção de Deus. Ele tem dado, ele tem entregado, ele tem disponibilizado
chamado. Não é que Ele está nos chamando para uma guerra, para uma peleja, e nos colocou lá no meio dos leões, e nos deixou sozinho e foi embora. Não, irmão. Além dele nos capacitar, de nos dar autoridade, de nos dar ferramentas, Ele entra com a gente nesta cova também. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão, irmã, Glorioso é o teu nome, Jesus. sabe toda aquela armadura de Efésios 6? É sua, é para você. Graças a Deus, glória a Jesus. Verdade, está escrito lá. Deus preparou uma armadura para você ser mais do que vencedor. Preparou essa armadura, está lá. Deve ter até o seu nome lá. Não sei se você pegou, mas está lá, está preparado. Glorioso é o teu nome, Jesus. Então tem lá capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, cinto da verdade, sandálias. Está lá. Então às vezes a gente fica naquela coisa, mas eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho forças, eu não tenho recursos. Irmão, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E para você não ficar no meio do caminho, Deus preparou recursos para você. Agora você tem que pegar esse recurso. Você tem que vestir essa armadura. Você tem que lançar mão desses recursos que o Senhor preparou para você. Não adianta o Senhor ter reservado para ti uma porção da mais preciosa unção, do mais precioso nardo, do mais precioso consolo que sai do trono de Deus, e você se manter distante da fonte das águas da vida. Irmão, irmã, não liga para minha dificuldade de falar. Presta atenção na palavra. Presta atenção na palavra, irmão. Soberano. Aos Filipenses ele disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Irmão, Ele está operando. Glória a Deus. Ele está trabalhando. Por isso você pode trabalhar também. Você pode desenvolver. Você pode crescer. Você pode avançar na sua fé, na sua carreira, porque Deus colocou diante de você um caminho e Ele colocou para você recursos. Deus amado, aleluia. És lindo e maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sei que tem pessoas que dão a impressão que para ser crente basta vir todo domingo na igreja, participar do culto, e isso considera-se concluído a sua atividade. É muito difícil uma pessoa que tem esse propósito conseguir agir como alguém que é mais do que vencedor. Deus maravilhoso, tu és Senhor. Magnífico é o teu nome, Jesus. É como se ela, na sua fé, acreditasse que Deus vai fazer tudo. E Ele realmente tem o
poder de fazer tudo. Mas, na sua sabedoria, no seu poder, Ele não criou-nos como seres incapazes de qualquer participação. Na sua sabedoria, Ele nos fez à imagem e semelhança dEle, com diversas capacidades. Então, Ele nos criou para agir, Ele nos criou para realizar, Ele nos criou para fazer, Ele nos criou para sonhar, Ele nos criou para avançar, Ele nos criou para conquistar, Ele nos criou para realizar. Ele criou você, irmão, para realizar algo nesta terra. Graças a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Se não fosse por isso, Ele não precisava nos criar de uma forma tão perspicaz, tão inteligente. Se era para Ele fazer tudo, não precisava dar inteligência para nós. Ele faria tudo. Ele nos dotou de recursos. O que nós precisamos entender é que Ele não está preso em nós. Ele não depende de nós para agir. Ele não age só quando eu oro, ou só quando eu jejuo. Ele age quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Amém? Amém. Só que Ele convida eu e você para participar do agir dEle. Glória a Deus Deus. maravilhoso. Graças a Deus. Olha só, Ele convida-nos a participar do agir dEle. Ele já nos criou dotados de inteligência e de capacidades especiais que qualquer ser humano, crente ou não, tem. Agora Ele chama eu e você que ouvimos a sua voz para caminhar junto com Ele e fala: eu tenho algo mais para você que está ouvindo a minha voz. Eu tenho algo mais para você que está caminhando na minha presença. Você vai ouvir a minha voz e eu vou te dar sabedoria. Você vai andar na minha presença e eu vou te dar unção. Você vai estar diante de mim e eu vou te dar autoridade. E você não vai fazer apenas coisas naturais. Você vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Foi isso que Ele disse para os discípulos: coisas maiores do que essas que vocês estão vendo eu fazer, vocês vão fazer. Irmão, irmã, Deus tem um propósito. Ele está agindo. Ele colocou recursos à sua disposição para que você haja junto com Ele. Maravilhoso é o teu nome. Ele está agindo. Se você se juntar a Ele e começar a agir também, sabe o que vai acontecer? Você que já é uma pessoa mais do que vencedora, vai começar a perceber que as coisas ao seu redor vão fluir de uma maneira diferente. Porque você vai ter a atitude de alguém que é mais do que vencedor. Há recursos. Por isso que o Senhor Jesus falou para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há poder para você, irmão. Há poder para você, irmã. E Deus quer te revestir com esse poder. Deus quer te revestir. Agora precisa
objetivo, uma intenção, precisa ter inclusive uma busca, um desejo. Por isso que o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos ter nos próximos 12 dias 12 cultos de clamor para buscar a presença de Deus. E o Senhor está desejoso de nos capacitar, de nos habilitar, de nos ungir para termos um ano de vitória, para termos um ano de bênção, para caminharmos na direção do chamado dele para nós. Penso que ele está bem interessado nisso, irmãos. Ele está muito interessado, porque, segundo a palavra, ele tem coisas para fazer aqui na terra. Tem coisas para fazer aqui nesse bairro. Ele tem coisas para fazer na sua família. E ele precisa, sabe do quê? De homens e mulheres cheios da unção, cheios do Espírito, embebidos na sua presença. Irmão, é você esse homem, irmão! Irmã, é você essa mulher que Deus quer agir. Deus quer usar a sua vida, irmão. Todos os recursos dos céus e da terra Ele já preparou. É para você tomar, vestir, calçar e usar. O poder espiritual é como os músculos, são como os músculos. Se você não usar, se você não exercitar, eles ficam atrofiados, eles enfraquecem. Então Deus te dá uma graça para orar. Você começa a orar e depois você não ora mais, repara, atrofia. Parece que você não consegue mais orar. Irmão, vence essa dificuldade, rompe essa barreira da oração. Deus deu a palavra como sabedoria. A gente consegue, como diria o missionário Souza, a gente não fica sem um capítulo da novela, mas às vezes não lê um capítulo da Bíblia. Irmão, lá está a sabedoria de Deus, lá está a resposta de Deus, lá está o alimento de Deus. Se eu e você não lermos as Escrituras, como nós vamos agir como quem é mais do que vencedor? Poderoso Jesus. Tu és Senhor Jesus. Eu não quero dizer, irmão, irmã, que com isso e com essa atitude não haverá nenhuma dificuldade a ser enfrentada. Deus, tu és Senhor. Eu não ousaria dizer isso, porque eu estou diante da palavra. Eu não posso te dizer, pare de sofrer agora. Eu não posso te dizer, no mundo você não terá aflição. Eu não posso te dizer isso, porque eu, como ministro da palavra de Deus, sou obrigado a ler para você as Escrituras. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas para o matador. Irmão, eu não posso dizer que não haverá lutas, que não haverão problemas, que não haverá dificuldades, quando a própria Bíblia fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Mas aqueles que são mais do que vencedores não deixam se deter por nenhum
desses problemas. Graças E a nem Deus. um outro que não tenha sido citado. Deus maravilhoso. Graças a Deus. Todo Nós Deus, lemos o primeiro versículo lá, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou em outra versão, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Glória a Deus, graças a Deus, bendito seja o teu nome. Irmão, mas você está querendo dizer que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada é para o meu bem? Não, não é isso que as Escrituras dizem, que é para o seu bem, mas elas dizem que contribuem para o seu bem. Então não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Elas dizem que contribuem para o seu bem. Soberano Jesus. Mas como pode ser que uma prova, uma luta, uma doença, uma perseguição, um desemprego pode contribuir para o meu bem? Bom, você vai ter que se resolver aqui com essas Escrituras aqui. Ou a gente crê na palavra, ou a gente não crê na palavra. Irmão, Soberano Jesus. vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar raciocínio espiritual. Se a palavra fala que haverão tribulações, lutas, dificuldades, se a palavra fala que Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, o que isso significa? Que Deus vai impedir que o mal chegue na sua casa, ou que Deus é poderoso para fazer com que este mal sirva aos seus propósitos? Deus da vitória. Sim, Jesus. Não vai impedir que o mal chegue, se ele servir aos propósitos de Deus. Soberano Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Deus amado, glória a Deus. Pense na história de José e o que Deus permitiu que acontecesse na vida dele: lançado no poço, vendido aos egípcios, preso injustamente. Diversas coisas Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Chegou no final da sua vida, quando ele reencontra com seus irmãos, Gênesis 45, ele diz para eles: não fiquem tristes, eu sou aquele que vocês venderam lá para os egípcios. Sim, eu sou José. Mas eu quero dizer para vocês que Deus me enviou na frente de vocês para preparar um caminho para que toda a nossa família sobrevivesse no meio da fome. Tu és lindo, Jesus. Tu és o Deus de tronos eternos. Irmão, Glória a Deus. nós cantávamos: as ondas atendem ao seu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o gênio do mal, tais águas não podem a náufrago, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Irmãos, se foi homem que levantou essa perseguição, se foi algo humano, ou se foi algo demoníaco, ou se foi o inferno que se levantou contra a sua vida, eu quero que você creia que Deus tem o poder de transformar esse mal em bênção e fazer com que você triunfe no meio da dificuldade, porque você foi chamado para ser mais do que vencedor, em nome de Jesus.
vidas e fazemos bem. Mas a hora que o mal passou pela peneira da sabedoria de Deus, passou pela peneira do poder de Deus, passou pela peneira do amor de Deus e alcançou a nossa vida, agora não é hora mais de lutar contra o mal, agora é hora de transformar o mal em bênção, porque ele vai ter que servir aos propósitos de Deus. Se ele chegou na sua vida, irmão, ele vai ter que servir aos propósitos de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Agora nós temos que entender o propósito de Deus e temos que alinhar os nossos objetivos aos propósitos de Deus. Qual é o propósito específico dele para a sua vida, irmão? É te transformar a imagem e a semelhança de Jesus. E ele está trabalhando dia e noite para fazer isso. E é poderoso para usar todas as coisas com esse objetivo. E eu e você, o que fazemos nessa hora? Irmão, irmã, preste atenção aqui. A pessoa que vai agir com medo, como um derrotado, como alguém que não entendeu o chamado de ser mais do que vencedor, vai começar a reclamar, vai começar a murmurar, vai começar a chorar, vai começar a dizer que não tem força, que é fraco, que só acontece com ele, síndrome de hiena. Vai começar a resmungar lá, vai começar a se abaixar, até que o problema vai afundar ele. Por quê? Porque ele não é vencedor, ele é vencedor. Ele só não está agindo como quem é vencedor. Ele foi chamado para ser mais do que vencedor. Mas se ele não agir pela fé, o que nós cantamos aqui? Se ele não abrir o mar, vai fazer você andar por cima dele. Deus, aleluia. Irmão, irmã, é para romper em fé em 2014. Não é para parar no primeiro problema, não é para parar na primeira luta, nem na primeira dificuldade. Se a dificuldade te alcançar, você vai subir em cima dela e ela vai ter que te levar aonde Deus quer te levar. As carruagens de Deus, irmão, olha para o problema e diz: ei, você me alcançou, mas Deus te alcançou primeiro. Você vai ter que servir aos propósitos de Deus. Ei, luta, você chegou até a mim, mas você não vai me derrotar. Você vai ter que servir aos propósitos de Deus. Começa a sair debaixo do problema, começa a entrar por cima dele. Começa. Mas para isso precisa ter fé, que Deus está trabalhando, que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele disponibilizou todos os recursos para você ser vencedor, que nessa vida haverão lutas e dificuldades, mas elas não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, irmã, pede ajuda aí para o Espírito Santo. Deus está querendo que você enxergue todas as dificuldades que hoje estão na sua vida e que vão aparecer durante esse ano como instrumentos de Deus para cumprir os propósitos dele.
Só que para que isso aconteça, você tem que agir pela fé. Não vai ser murmurando, não vai ser blasfemando, tem que ser pela fé. Glória a Deus, glória a Deus. Tem que ser pela fé. Você tem que apresentar a causa diante de Deus e falar: Senhor, não está fora do seu controle, não está fora do seu agir, não está fora do seu poder. Eu não aceito que esta situação produza qualquer outra coisa que não seja a glória do teu nome, Senhor. Eu não aceito que esta situação produza algo que não seja para a sua glória. Eu não aceito ser roubado pelo diabo. Eu não aceito sucumbir aos desejos da minha carne. Eu quero que os teus propósitos se cumpram na minha vida. Irmão, o princípio básico de batalha espiritual não é você sair por aí expulsando o mal. É você entender que ele está debaixo do poder. Deus, eu creio. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, irmã, não é, a luta vai continuar existindo, a dificuldade vai continuar existindo. Muitas vezes o que tem que mudar é a minha e a sua atitude diante da situação. Se você continuar olhando para isso como um impedimento intransponível para você ser abençoado, você sempre vai ficar do lado de cá. Agora, se você olhar e falar: isso não pode impedir Deus de me abençoar, isso não pode impedir de eu ser mais do que vencedor, isso não pode me impedir de eu alcançar o melhor de Deus, você não vai ficar no caminho. Graças a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh,